Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Aqui estou eu novamente, abençoadas e abençoados. O tema de hoje se chama Quem foi Adão? Esse tema é um tema de suma importância porque muitas pessoas pensam que Adão era da salvação, vamos dizer assim. E Adão não era da salvação. Vamos ver a formação de Adão em Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim, olha: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito, então, alma vivente. Então, Adão era alma vivente. Existe uma grande diferença entre alma vivente e espírito de vida. Um passarinho é um ser criado por Deus e é uma alma vivente. Uma vaca é uma alma vivente. Um gato é uma alma vivente, ou seja, é um ser animal. Entende? Um homem, uma mulher, um ser humano é uma alma vivente. O detalhe do ser humano é que o ser humano é diferenciado dos demais animais porque o ser humano tem razão, tem os sentidos e tem a razão. É o único dentre toda a criação que tem os sentidos e faz uso da razão. Mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso é um ser humano comum. Agora, há uma diferença entre um ser humano que é simplesmente uma alma vivente e um outro ser humano que tem um espírito. Então, quando você pensa em Adão, Adão foi um vaso escolhido por Deus para um determinado propósito. Tire da sua cabeça que Adão enganou a Deus, que Adão foi sujo com Deus, traiu Deus, que desobedeceu porque era ruim, porque ele desobedeceu porque Adão não prestava, eu sabia que Adão era safado. Não, tire essas coisas da tua cabeça. Por quê? Se você voltar um pouquinho aqui no canal, tem um tema que se chama Os Desígnios de Deus. Ali naquele tema eu explico que Deus criou todas as coisas com um propósito designado. E aquela criação que foi propositalmente criada para aquele propósito, para aquele desígnio, ela não pode se desviar dele. Aí eu sou fatalista, os teólogos vão me acusar de fatalista. Mas é verdade, porque Deus é soberano, ele faz o que quer com sua criação. Então eu disse lá naquele tema, o sol foi criado para aquecer. Muito bem, o vento foi criado para ventar. Então o vento ele não pode decidir molhar ninguém. Por quê? Porque ele não foi criado para isso. Para molhar, Deus criou a água. Então tudo que Deus criou com um propósito definido. E o sol, com todas as propriedades que ele tem, ele foi criado exatamente para fazer o que ele faz. Então quando o passarinho foi feito para voar. O passarinho que canta foi feito para voar e para cantar, entendeu? Você foi feito para ser um artista, um professor, um advogado, um gari, um jardineiro, um piscineiro, um pintor, um mestre. Eu não sei o que você sabe, eu sei de mim. E assim é a criação de Deus. Adão foi criado com um propósito que eu quero que você chegue no final dessa nossa ministração aqui, entendendo claramente quem foi Adão. Então você viu aqui a formação de Adão. Quando Deus formou Adão, Deus não colocou espírito dentro, ele fez Adão uma alma vivente, ou seja, um ser que tinha vida, fôlego de vida, humana, não espiritual, porque são duas coisas distintas, né? Então, o apóstolo Paulo fala em dois Adãos, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão e o último Adão. Eu quero te conduzir agora a 1 Coríntios capítulo 15,
verso 45 em diante, que diz assim, ó: assim está também escrito. 2 pontos. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Notou a diferença? Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, o alma vivente. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem, Adão, é da terra, é terreno. O segundo homem, Jesus Cristo, o Senhor, é do céu. Igualzinho o terreno, tais são também os terrenos, ou seja, a nossa carne é igual, porque ela é terrena. E qual o celestial, ou seja, o espírito, tais também são os celestiais. Paulo está dizendo que assim como Cristo é, você é em espírito. E assim como trouxemos a imagem do terreno, verso 49, assim trazemos também a imagem do celestial. 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. Entendeu? Tracei aqui, mostrei para você a diferença entre ambos. Entre o primeiro Adão, que foi o homem primeiro que foi feito alma vivente, e o último Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro é animal, o segundo é espiritual. O primeiro é da terra, o segundo é celestial. Está entendendo? Então, nós temos essas duas identidades, como você já sabe, que eu repito isso aqui sempre. Tem o terrenal, o terreno, que é a carne, e tem o espírito, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, agora vamos ver aqui um pouquinho rápido as suas missões, os seus desígnios. O desígnio do primeiro Adão e o desígnio do último Adão. Você já sabe quem são eles, então eu quero te mostrar aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 5, no verso 12, o primeiro Adão foi designado para, pontinho, 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 verso 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a separação espiritual, que a Bíblia chama de morte, assim também essa separação espiritual passou de homem a todos os homens, a todas as pessoas. Por isso é que se diz que todos pecaram. Então o que está dizendo aqui? Você não pecou lá originalmente. Quem pecou foi o primeiro Adão. E quando ele pecou, houve uma separação espiritual entre Deus e o homem. Você sabe dessa história lá no Gênesis. Muito bem. Então, dessa maneira, essa separação passou para todos os descendentes de Adão. Os que vieram depois dele vieram destituídos da glória de Deus. Entendeu? Então foi assim. Então qual foi o desígnio do primeiro Adão? Trazer o pecado para o mundo. Ele não foi designado para entrar na igreja e cantar no coral. Ele não foi designado para fazer outro tipo de trabalho. Ele foi designado para trazer o pecado para o mundo. Pois muito bem. Então, um detalhe aqui que eu quero salvar, né, no entendimento: as mulheres. Foi o homem. Por um homem o pecado entrou no mundo, não foi a mulher. Eu quero te mostrar rapidinho aqui, anota aí se você é mulher, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, corroborando com o que eu já li, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tá bom? Então, por um homem, aí entra o gênero, aí tem que considerar o gênero. Não foi por uma pessoa, simplesmente sem se foi homem, se foi mulher, e a religião por aí coloca a culpa na mulher. Por isso que a mulher nas religiões orientais é tratada, vai lá atrás, essa coisa toda aí, que você sabe que é. Então, porque a mulher, ela aceitou, foi uma mentira repetida um montão de vezes, que passou a ser acreditada pelas pessoas como se fosse verdade. E o pecado entrou no mundo por um homem. A mulher foi enganada.
segundo os textos bíblicos aqui que eu estou mostrando para você, né? Então, Adão não foi enganado. Pedro Kelly, por que Adão não foi enganado? Porque a ordem de não tocar lá foi dada a Adão, a mulher não estava na parada ainda. E Adão era o diabo, você já sabe disso. Naquele momento lá, Adão foi o diabo. Não se surpreenda, eu quero mostrar para você Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Diz assim: estavas no Éden. Quem é que estava no Éden? Pedro Kelly? Angélica? Não era, né? Era Adão. Então, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vem falando das pedras preciosas: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Aqui está falando do anjo caído, que era músico, né? No dia em que foste criado, esses instrumentos musicais que falou acima foram preparados. Pois bem, tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Aí o verso 17, a coisa mais comum que acontece com essa dificuldade aqui. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ficou metidão, né? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Está falando de quem? De Lúcifer. Em outras versões, a Bíblia fala: cortado ou formado foste por terra, né? Diante dos restipus. Bom, aqui está falando do diabo. Do diabo. Então, aqui nesse último verso que eu li, verso 17, diz que o diabo foi expulso, jogado para a terra. E aí, o que acontece? Ele tem que ter andado na terra em algum momento. Eu queria te mostrar aqui rapidinho em Apocalipse, capítulo 12, no verso 7, que diz assim, ó. Preste atenção. Isso aqui agora a gente está falando antes de Adão. Vamos dar uma viajada antes de existir Adão. Antes do diabo ser formado por terra. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Esse é um outro nome do diabo. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Contra Miguel e os seus anjos. Uma luta danada. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por causa de quê, Pedro Kelly? Eu acabei de ler para você, Ezequiel capítulo 28, aonde diz que aquele anjo se rebelou por vaidade. Mas ele estava preparado para isso, designado para isso também. Então houve essa batalha aqui. E o verso 9 diz: e foi precipitado, foi lançado, derrubado, expulso, o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando Adão apareceu na desobediência, quem estava se manifestando em Adão era o diabo, porque naquele então ele já havia sido expulso por Miguel e seus anjos e estava se manifestando em Adão. Por isso essa profecia aqui de Ezequiel 28, verso 13, diz: estavas no Éden. Ele foi se meter lá, jardim de Deus. Então, Adão, em certo momento, ele manifestou o diabo. Para quê? Com o propósito com o desígnio com o objetivo de quê? De trazer o pecado para o mundo, de fazer com que todo mundo, a partir de então, acontecesse isso aqui, que eu confesso que eu vou achar rapidamente aqui, não sei se vou achar, mas eu vou citar para você, na expulsão do jardim, em que Deus falou assim: eis que agora o homem é como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então esse foi o propósito do diabo se manifestar em Adão. Para que todos que viessem depois
tivessem o conhecimento do bem e do mal, como o apóstolo Paulo fala depois, lá na frente. Então, cadê? Aí, bom, Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você sabe que quando fala de mulher, está falando da igreja, verdade? Então, houve uma inimizade entre os filhos de Deus e o diabo, é claro. É claro. Mas então, Jesus Cristo na cruz destruiu o diabo porque ele já havia cumprido todo o seu propósito, acabou o seu trabalho, ele tinha que sair de cena. Por isso é que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 5, verso 18, que diz assim, pois, assim como pela transgressão de um, ou seja, do diabo, em Adão, veio a condenação sobre todos os homens, assim também pela justificação, pela justiça de um, ou seja, o último Adão, Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, a missão do primeiro Adão, que foi o diabo, em Adão, aquele marido da Eva lá atrás, foi trazer o pecado para o mundo. A missão do último Adão foi trazer a justificação para todos os filhos de Deus. Está claro para você? Por isso é que aqui em Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus aconteceu gratuitamente uma justificação em relação ao mal feito que está registrado no verso 23. Romanos 3, 23, o que diz? Você conhece, certamente você já ouviu. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Pois é, vírgula. Esse foi o trabalho do primeiro Adão. Trazer a destituição da glória de Deus para os filhos de Deus. E o trabalho do último Adão? Justificar gratuitamente, redimindo os filhos de Deus. Por que gratuitamente? Porque os filhos de Deus não tiveram nada a ver com a obra do primeiro Adão. Então não era justo a gente pagar por uma coisa que ninguém perguntou a gente nada. Permissão, entendeu? É isso aí. Quero agradecer a todos vocês. Se você deseja semear no ministério, aí estão os códigos Pix. O primeiro é um celular, 21 99 104 8388. O segundo é um e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Agradeço a você, sua audiência, agradeço a sua compreensão, como já disse, a todos que estão conectados, declaro a melhor noite, a você que está no Facebook, você que está no YouTube, tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até lá, abençoado. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo.